Superior, autor dos livros Universo em Desencanto. Continuação da leitura: O natural é florir sempre. De formas que na natureza está tudo que todos precisam, necessitam e procuram, e não no artifício. No artifício, tudo vazio, na natureza, tudo completo. Na natureza, regem todas as forças positivas, por ser a dona de tudo, e no artifício, a negatividade de tudo. E quem tem o conhecimento do que é cultura racional, está consolidado com o natural, está unido ao natural e dessa forma amparado pela natureza e por todas as forças naturais da natureza, que é o poder supremo a tudo e a todos. E o artificial em completa destruição de si mesmo. Portanto, o artifício é o nada com a aparência de tudo ser. E o natural, que tudo é com a aparência de nada ser, porque o natural está a simplicidade das simplicidades. No natural está a humildade das humildades. No natural está a honestidade das honestidades, porque o natural rege com a simplicidade e humildade. E o natural, por sua humildade e simplicidade, parece nada ser. E o artificial, com suas aparências, parece tudo ser e nada é. E dessa forma rege o mundo, fazendo uso da vontade, por a vontade de ser livre, criar ou inventar o artifício, para a destruição de si mesmo. Por a vontade de ser livre, criar ou inventar a formação e destruição de si mesmo, pelo desenvolvimento do artifício, por a vontade não ter limites. E por isso que o artifício se desenvolveu dessa maneira, por a vontade de ser livre, e cada um deu expansão às suas vontades, a ponto de hoje há muitos estarem escravizados e dominados pelo artifício. O artifício dominando todos, escravizando todos e todos subordinados ao artifício. Por estarem subordinados ao artifício, é a causa de todas as ruínas existentes, chegando ao ponto da destruição dos seus próprios seres. E dessa forma, todos desregulados e tudo desregulando sempre, e todos querendo regular tudo e todos sem poder. Porque o artifício bota todos desregulados, e daí se tornando uma vida em ruínas, por as próprias ruínas serem criadas pelas desregulagens da arte de tudo ser aparentemente e nada ser verdadeiramente. E dessa forma cresceram os sonhos, os martírios, a ganância, a ambição e a vaidade, e o modo crescente de uma tal forma, chegando ao ponto de não aguentar viver nessa maneira, explodindo uns com os outros, e daí o desmoronamento dessa avalanche sobre todos. O natural, que é o plano superior, que está em plano superior, e o artifício em plano inferior. De forma que fizeram o inferior, colocou-se como superior, e o superior ficou colocado como inferior. Dessa maneira, havia mesmo que haver um desequilíbrio monstruoso, por o inferior querer se colocar acima do superior. A natureza é superior a tudo e a todos, por ser a dona de tudo, e de formas querendo se colocar acima da natureza, desta maneira tinha que desabar mesmo tudo em cima de todos, por estar fora do natural. A natureza, dona de tudo, ficou esquecida, e tudo ficou sob o domínio do artifício, e sobre o domínio do artifício chegaria a um ponto de ficarem desentendidos, e daí a destruição de tudo, e a destruição de uns aos outros, por colocar o artifício acima da natureza. Tudo passou a ter mais valor do que a vida. A vida passou a ser uma coisa sem valor,
e o artifício com mais valor do que a vida. Ora, a natureza é dona de tudo, é dona de todas as vidas e de todos os feitos. Dessa forma passaram a desrespeitar a natureza, a dona de tudo. Passaram a ir contra a natureza e dessa maneira ficaram desfavorecidos da natureza e multiplicaram as ruínas de si mesmo. Multiplicaram a destruição de si mesmo, multiplicaram a destruição de tudo, do ornamento acima da dona de tudo. E dessa forma tinha que desabar em cima de todos o mal que criaram para si mesmo. Deixaram de se basear no certo, no natural, na dona de tudo, para se basear no artifício. Ficaram, dessa maneira, cegos de uma vez e perdendo a noção de tudo. Resultado: um grande estardalhaço sobre todos por quererem estar por cima da natureza. Então não estão vendo que o artifício é um veneno? Ficaram envenenados pelo artifício, envenenados de uma tal forma, julgando o artifício acima da natureza. O artifício com todo valor e a natureza sem o mínimo valor, pegando assim essa linha da destruição, a linha do artifício, ao ponto da degradação de tudo, por o artifício ser um elemento destruidor, por estar fora do verdadeiro natural. Tem as artes naturais necessárias e tem as desnecessárias. A desnecessária produz a vaidade, a ganância e a ambição, e a necessária não. E onde existe a vaidade, a ganância, a ambição, a destruição, há o descontentamento. Passou dos limites, demasiadamente. Então, cai em desgraça por si mesmo, porque o mal por si mesmo ele se destrói, e de formas que o natural tudo é, e o artifício que está fora do natural nada é. Dessa maneira, tinha que atear fogo em si mesmo, por criar o fogo para a destruição de si mesmo. O artifício é a parte do mal, vive mal e acaba mal. O artifício é tudo aquilo que está fora do natural. O natural rege com a natureza, que é dona de tudo. E quem rege com a dona de tudo vai bem, e quem rege fora da dona de tudo vai mal. E o artifício é que criou o mal, as ruínas de tudo. O artifício parece muito bom, mas aparência só, porque onde está o artifício está a vaidade, a ganância e a ambição de tudo. São as três armas da destruição de todos e de tudo. E por isso, desse modo, as confusões nunca cessaram. Nem podiam cessar. As ruínas se multiplicando sempre, por considerar o artifício acima da natureza, acima do natural. Desse modo, o estrangulamento de tudo e de todos e as guerras sem cessar, todos guerreando uns com os outros, por adotar a linha errada como certa e a certa como errada, que é a natureza que fica esquecida pelo artifício e desrespeitada. Sim, quem é a dona de todas as vidas? A natureza. E quem vai contra a vida está contra a natureza. Quem destrói uma vida está contra a natureza, porque a natureza é a dona de todas as vidas, é a dona, não pode ficar satisfeita. Ela gerou, ela criou, ela também mantém tudo. Não vai ficar satisfeita em destruir aquilo que é dela. E o artifício que é, senão uma destruição de vidas? Dessa forma, contra a natureza. Quem é a dona de tudo e de todos os feitos? A natureza. Mas colocaram o artifício acima da natureza. Dessa forma podiam viver em paz. Ninguém podia viver em paz, nem ninguém poderia ter sossego por estar tudo contra a dona de tudo, a dona de todos os feitos e que mantém todos até hoje de tudo. Ficaram completamente cegos pelo artifício.
O artifício cegou todos, e por cegar todos, ficaram dominados e escravizados pelo artifício. A ambição cegou todos, a ganância cegou todos, a vaidade cegou todos, e ficaram todos fanatizados pelo artifício. E o fanatismo é tanto que ficaram cegos, descompreendidos por completo das leis naturais da natureza. E por ficarem fanatizados, obsedados, embriagados pelo artifício, é que ficaram subjugados no inferno em vida, esquecidos completamente da natureza, por evoluir o artifício de uma tal maneira, a ponto de não resistirem os males causados por ele. E os males causados por ele, desorientando todos, elevando todos à loucura, e daí o desrespeito à dona de tudo. O desrespeito à natureza, por pensarem ser o que não são, por se julgarem tudo ser e na realidade nada são, por fazerem das aparências a verdade, olha o resultado, o desmoronamento de tudo, tudo em ruínas, todos em ruínas e tudo mal a pior, pelo cataclisma artificial que criaram para a destruição de si mesmo e dos seres. Tudo isso é um grande desrespeito à dona de tudo, que mantém todos até hoje. E dessa forma a vaidade, a ganância e a ambição jogou uns contra os outros, formou a confusão entre todos, de chegarem ao ponto de não se entenderem, de quererem se entender sem poder. Tudo isso pelo grande desrespeito à dona de todas as vidas, a dona de tudo que mantém todos. Tudo isso por usar a vontade sem limites, por a vontade ser livre. E de formas o mundo vem a muito todos nesse degredo infernal, sem sossego, todos sofrendo, todos penando, já de muito, grandes e pequenos. Tudo isso por desrespeito à dona de tudo, a natureza. Existem as artes naturais, são as artes necessárias para viver. E existem as desnecessárias, que são as causadoras da destruição do que é da natureza. E tudo que for contra a natureza está em ruínas, está em liquidação, por estar contra a dona de tudo. E o artifício desnecessário está contra a dona de tudo, está contra a natureza. O que prejudica os feitos da natureza está contra a natureza. O que destrói os feitos da natureza, o que é da natureza, está contra a natureza, e indo contra a natureza está contra si mesmo, e indo contra si mesmo está contra tudo e todos. A dona de todos os feitos, de todas as vidas, não pode ficar satisfeita em destruir o que é dela, pois se ela fez, ela mantém, é dela. Não vai ficar satisfeita em destruir o que ela fez, o que é dela. E daí o grande desrespeito à dona de tudo, à natureza, à dona de todas as vidas, que mantém todas as vidas, e o artifício evoluiu de uma tal maneira que todos julgando que o artifício tudo é e a natureza nada é, o que é a dona de tudo sem valor, e o artifício com todo valor aparente. Término da segunda parte. O natural é florir sempre. Os livros do universo em desencanto do racional superior. Não existe segundo e nem terceiros, nem muito menos mensageiros. Se gostou, dê um like. Se inscreva no canal para dar continuidade a mais vídeos sobre esse assunto. Obrigada!